doutrina que tem a caridade como bússola. Uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos. Uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Olá, começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. E hoje, o dia de Páscoa. Que significado tem essa data no mundo, para os cristãos, para os não cristãos? Hoje, para responder a essas e outras perguntas, estamos aqui com a presença do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Obrigada pela presença, Divaldo. Muito obrigado, Delmar. E a primeira pergunta é essa: qual é o significado da Páscoa para o Espiritismo? Para nós, a Páscoa não tem o significado de outras doutrinas derivadas do cristianismo primitivo. A Páscoa é uma celebração judia, naturalmente evocando a escravidão do Egito, a libertação e o culto em memória daqueles acontecimentos. O fato de Jesus ter experimentado o opróbrio, a humilhação e a tragédia nos dias da Páscoa é porque ela já era bem anterior. Nós evocamos aquela semana trágica, de tanta angústia, com um sentimento de compaixão e um sentimento de ternura pelo Mestre incomparável. Mas para nós não tem um significado religioso, como outras doutrinas do cristianismo atribuem e como os judeus também a consideram. E qual é o significado, então, da paixão, da crucificação, da morte e da ressurreição para o Espiritismo? Para nós espíritas profundamente cristãos, essa semana é a história da tragédia da humanidade, porque ele foi condenado injustamente. Depois da traição de um amigo que lhe era devotado, foi negado pelo seu companheiro de todas as horas e esteve a sós. Nisso há uma lição notável de que o nosso testemunho é sempre pessoal e é sempre solitário. Então, quando nós consideramos aquele momento em que ele está no pretório para ser julgado pelo dominante estrangeiro que esmagava o povo hebreu e que recorreu ao seu prestígio, porque Roma crucificava numa herança tradicional da Fenícia. Então nós vemos a figura incomparável de Jesus, o doce cordeiro viajando para o matadouro. Então isso é um convite para nós considerarmos que a existência física é também uma grande jornada de testemunhos, de solidão e de experiências iluminativas. Logo depois, a crucificação é o momento culminante da trajetória do homem que reverteu a história, que modificou a estrutura sociológica do pensamento histórico. Mas, ao mesmo tempo, consideramos, se não tivesse havido a crucificação, portanto a morte, nós não teríamos a madrugada luminosa da ressurreição. Aquelas dores foram todas atenuadas quando os discípulos, e Maria de Madalena em particular, encontraram a sepultura vazia e ele vai se apresentar logo depois, no local em que os amigos estavam amedrontados, reunidos, depois de haver falado com Maria de Madalena. Considero, pessoalmente, um dos momentos culminantes do cristianismo, quando ele elege uma mulher que fora equivocada e que realizou a mais notável trajetória de transformação moral interiormente, para poder fazer dela a mensageira das boas novas. Para mim, este é o instante culminante da vida feminina na história da humanidade. E ela se torna a porta-voz da grande notícia. E como era natural, tida em suspeição, não recebeu a compreensão nem dos melhores amigos. E ele logo depois aparece para poder confirmar a glória da imortalidade da alma. E no sábado de Aleluia, onde existe a queima do boneco representando Judas, algumas pessoas já te perguntaram, Divaldo, mas a tarefa, quer dizer, Judas já veio com essa tarefa de trair o mestre? Não, nós sempre consideramos que ninguém traz
a destinação para uma tragédia desta natureza. Estava dentro da sua opção, sendo ele possivelmente, do ponto de vista moral, mais fragilizado, segundo uns, segundo outros, considerando que Jesus ia trazer uma revolução à terra, e ele levou isso ao pé da letra, considerando uma revolução política para poder restaurar o trono de Israel sobre todo o mundo, já que ele era o Messias, e o Messias tradicional deveria ser voluptuoso, dominador, esmagando as nações que se deveriam submeter ao cetro israelita. Então Judas, na sua perturbação íntima, e assolado por espíritos perversos que sintonizaram com ele no momento dos conflitos, teria ido levá-lo a esta situação, certo de que, no momento azado, ele reagiria, e então ele anteciparia a revolução. De uma forma ou de outra, não se justifica. Ninguém está predestinado a trair um amigo, ainda mais aquele amigo especial. Foi o momento da grande debacle moral do companheiro. E é de enternecer que quando Jesus volta pela ressurreição e Maria Madalena vai abraçá-lo, ele pede que não o faça, porque, segundo a tradição, ele teria ido às regiões inferiores para buscar Judas. Nesse sentido, até que anuímos com a Igreja Católica, quando fala que ao terceiro dia ele desceu aos infernos, entre aspas. Esses infernos seriam da consciência do companheiro iludido e arrancou-o daquele estado lamentável para que ele tivesse ensejo de reencarnar-se, o que fez durante todos os séculos, até sublimar-se na condição de Joana d'Arc, quando resgatou a tragédia do Gólgota da sua traição. Você tocou num ponto também tão importante que, no momento do testemunho de Jesus, os apóstolos abandonaram o mestre tão querido. Qual é a visão do Espiritismo nesse ponto? A fragilidade humana, como nós somos resultado das nossas emoções. Enquanto tudo eram esperanças, expectativas, promessas, o júbilo cantava o hino na alma daqueles homens e mulheres. Mas no momento do testemunho para o qual Jesus viera e lhes disse muitas vezes, naquela semana mesmo, quando subia a Jerusalém e recebeu a ovação do povo no Domingo de Ramos, há um momento em que o Espírito Joana de Ângeles me leva a reflexionar da seguinte maneira: a entrada triunfal em Jerusalém. Jogam tapetes, tecidos, para que ele pudesse passar como um grande rei sob o tapete vermelho. Mas, em realidade, ele vai montado no jumento. E aquelas homenagens são para o jumento, não para ele, porque ele está acima da terra como uma ponte que liga o mundo à divindade. Então é curioso notar que realmente aqueles companheiros não esperavam. Esperavam que naquela consagração eclodisse a revolução e ele se tornasse o rei da terra. Mas ele não o era, não viera para isto. No entanto, vale considerar que enquanto os homens que estavam ao seu lado afastaram-se, as mulheres foram-lhe muito fiéis, com exceção de João, que era ainda quase um adolescente, 16 anos, um pouco mais talvez, e as mulheres com quem ele sempre contou. Estiveram ao seu lado, mesmo no pretório, depois na Via Crucis, posteriormente ao lado da cruz, demonstrando que Jesus foi o primeiro feminista da humanidade. É ele que estabelece o primeiro código de libertação da mulher, que a dignifica e que, através desse gesto, demonstra como nós somos fracos diante dos grandes testemunhos. Por isso os amigos afastaram-se. Divaldo, e a diferença entre ressurreição e reencarnação? É tão linda essa proposta, nessa pergunta, porque alguns adversários da reencarnação, dos arraiais cristãos, católicos, evangélicos, presbiterianos, etc., sempre se referem que há ressurreição, não reencarnação. A diferença é muito sutil. No Evangelho, vamos encontrar a palavra ressurreição em duas posturas. A ressurreição dos mortos e a ressurreição da carne. Ressuscitar dos mortos é retornar da tumba. Jesus ressuscitou dos mortos. E a ressurreição da carne é nascer novamente na carne, reencarnar. João
era a reencarnação do profeta Elias. Então, a diferença entre ressurreição e reencarnação é que a ressurreição é o retorno da vida espiritual e a reencarnação é o retorno no corpo físico, em que a individualidade e a personalidade trabalham em favor do progresso da criatura humana. E você se referiu que Jesus teve a sua aparição no domingo a Maria de Magdala e a outras mulheres. Qual a explicação do Espiritismo? Que aparição é essa, Divaldo? Ele voltou em corpo espiritual. A morte não desagregou as suas partículas. Ele continuava perfeitamente vivo, de tal forma que ela supôs, estando ele de costas, que era o jardineiro. Tão física era a sua aparência. E quando mais tarde Tomé, que não havia participado da primeira aparição e ficou suspeito, magoado, quando ele aparece a Tomé e diz: toca, para que tu vejas que sou eu. E Tomé toca-lhe a chaga entre a terceira e a quarta vértebra do lado direito, que a lança de Longinos havia aberto no seu peito, para poder apressar-lhe a morte, ele que já estava morto. É que a imortalidade da alma oferece-nos o espírito com todas as características da sua última existência planetária. Muitas vezes, mediante a ectoplasmia ou a materialização, tão físico quanto qualquer corpo físico. Nas experiências mediúnicas de Richer, de Crookes, de Lombroso, de Schilling-Notzing, e aqui no Brasil, através de Peixotinho, de Fábio Machado e tantos outros, como do Venerando Francisco Cândido Xavier, os espíritos apresentavam-se em corpo somático, de se sentir a temperatura, de medir a pulsação e os batimentos cardíacos. Então volta Jesus em toda a plenitude, para que não se supusesse que era um fantasma, que era uma alucinação. Sou eu. Toca, vê que sou eu. Divaldo, e por que Jesus teria dito a ela, a Maria Magdala, não me toques, ainda não subi ao meu Pai? Porque ele foi às regiões inferiores da terra e naturalmente o perispírito impregnou-se daquelas vibrações deletérias. Ele podia muito bem manipular aquelas energias, mas ela, ao abraçá-lo, poderia contaminar-se. E ele, ainda não tendo ido estar nas regiões sublimes, não lhe poderia transmitir aquele fluido cósmico superior a que ela estava acostumada. Porque o primeiro passo dele foi o amor a Judas, ao traidor. É esse amor que a mim me comove. Seja qual for o gravame, o amor sublima-o e põe-se acima de toda e qualquer situação. Como diria Buda, a primeira fase é a compaixão. Depois a amizade, por fim o amor. Por isso, ele teve o cuidado de deixar que ela, ao aproximar-se, viesse a captar aquelas energias. Aliás, a Igreja Católica tem uma imagem muito curiosa. É bom fazer esse paralelo. Quando no mês de maio, a Igreja diz que no último dia 31 de maio, Nossa Senhora desce ao purgatório e com o escapulário resgata uma alma. É uma simbologia muito bela, porque os espíritos nobres realmente vão às regiões infernais, entre aspas, aos purgatórios, aos umbrais, para resgatar os infelizes que se arrependeram, para aqueles que estão em sintonia agora com o bem e não sabem como dali afastar-se. Os espíritos nobres vão em busca e trá-los para regiões menos dolorosas, onde eles são beneficiados e transferidos para as regiões onde progridem e se preparam para futuras reencarnações. Divaldo, mais uma vez a nossa gratidão pela tua presença e por todos esses conhecimentos, ensinamentos, esse amor que você dedica a todos nós. Muito obrigada. Muito obrigado. E o programa Transição chega ao seu final. Que você possa, no restante do dia, refletir sobre a sua transformação e que o amor possa fazer parte de todos os seus pensamentos, palavras e ações daqui por diante. Até a próxima Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até lá!